Primeiro eu quero estar contando um sonho que eu tive, que tem a ver com arrebatamento. Esse sonho foi assim: era uma igreja branca, pequena, alta, e eu acredito que essa igreja, ela era afastada da cidade grande. Era um lugar cheio de mato, porém um mato limpo, com um verde muito bonito, e tinha essa igreja pequena, que a gente ia entrando pelo mato e acabava saindo na igreja. Só que chegava uma pessoa, depois chegava duas, depois chegava mais uma, chegava poucas pessoas nessa igrejinha. Porém, todo mundo que chegava perto da igreja chegava sorrindo. E ao entrar na igreja, eu percebia que uma pessoa abraçava a outra. E nessa igrejinha tinha irmãos de tudo quanto é tipo. Tinha mulheres negras, tinha japonês, tinha crianças. Era pessoa de tudo quanto é tipo que chegava nessa igreja. Só que quando eu falo mulher negra, eu não estou aqui falando de raça, cor. Eu estou falando assim, pessoas de todas as nações. Por exemplo, mulher negra, de repente da África, homem japonês, do Japão. Então, assim, tinha pessoas de todas as nações ali naquela igreja. Só que eram poucas pessoas e toda vez que alguém se trombava dentro da igreja, as pessoas se abraçavam. E as pessoas não ficavam paradas porque elas não estavam ali para assistir um culto. Elas estavam ali organizando alguma coisa. As pessoas iam para o fundo, depois voltavam para frente. Elas estavam preparando a igreja para alguma coisa. E toda vez que alguém se trombava dentro da igreja, um olhava para o outro, se abraçava e sorria. Na minha opinião, esse sonho tem a ver com arrebatamento. Na época eu não tive o discernimento de pedir para Deus o significado desse sonho, só que na minha opinião tem a ver com as bodas do Cordeiro. Eu acredito que aqueles irmãos e irmãs que estavam organizando alguma coisa no fundo da igreja, eles estavam preparando a festa para as bodas do Cordeiro. Pelo menos é esse o entendimento que eu hoje tenho desse sonho. E eu tive uma visão agora, dia 25, foi à tarde, eu estava acordado e eu tive uma visão. Eu nunca tinha tido visão na minha vida. Eu estava deitado na minha cama, foi um pouco antes de eu ter que levantar da cama, tomar banho e ir para o emprego. Foi de tarde, foi umas 3 horas da tarde. Eu estava deitado na minha cama, de repente o meu olho começou a se fechar. Só que eu tenho certeza absoluta de que não foi um sonho, foi uma visão. Meu olho começou a se fechar e eu vi numa multidão com outras pessoas correndo. E nessa visão o meu coração batia um pouco acelerado, só que eu não estava com medo, ninguém estava com medo, a gente estava ansioso. A gente estava correndo, sorrindo e com os dois braços para cima e olhando para o alto. De repente, tanto eu quanto essa multidão, do qual eu estava no meio, a gente foi teletransportado do mundo terreno, né, do mundo terráqueo, para o mundo espiritual. Eu não sei se a gente estava fora do planeta Terra, se a gente estava no mundo espiritual, mas a gente não estava mais na Terra. A gente foi teletransportado do mundo carnal para um outro mundo que eu acredito que seja espiritual. E nisso a gente continuou correndo, sorrindo, o meu coração continuou batendo acelerado e os outros irmãos também continuam correndo, sorrindo, com a cabeça para cima e com as duas mãos para o alto. De repente eu vi que no alto, eu entendi o porquê que a gente estava olhando para o alto, porque tinha muitos anjos. Só que os anjos, eles puxavam um, depois puxavam o outro, tinha até um número bom de anjos. Só que o número de pessoas correndo era maior do que o número de anjos. E nisso eu continuei correndo. Quando foi a minha vez do anjo me pegar nas minhas duas mãos e me puxar, eu acordei dessa visão. Eu nunca tinha tido visão nenhuma na minha vida. Essa foi a primeira visão que eu tive. Eu tô totalmente voltado para o arrebatamento. Eu penso no arrebatamento de manhã, de tarde, de noite. Eu acordo e já vou orar. Depois que eu tomo meu café, vou orar novamente.
Não escuto música do mundo, só escuto louvores, hinos. Estou totalmente voltado para arrebatamento. Às vezes eu pergunto para Deus se eu vou subir ou não, Deus não responde, eu fico com medo, e depois Deus vem e me dá esse sonho, essa visão. E eu agradeço muito a Deus por isso. E deixo até aqui um recado para todos os irmãos. Se vocês têm dúvida se vocês vão subir ou não, pergunta para Deus. Pergunta para Deus se vocês vão subir, se não vão. Pergunta para Deus o que está precisando melhorar em vocês, o que está precisando ser modificado. Que Deus, no tempo dele, ele vai acabar respondendo. Porque é da vontade de Deus de que todos se salvem. Por isso que Deus ele tem a demora dele. Não é que ele é demorado, é que ele é longânimo. Ele quer que todos venham, se arrependam, para poder ir até ele. Porque primeiro é preciso se arrepender. Aí você chega mais a Deus. Tá certo? É essa o sonho e a visão que eu gostaria de estar contando. Foi a primeira visão que eu tive. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Graça e paz a todos.